Olá, então nós vamos ver nesse vídeo como calcular os limites infinitos. Então, nós vamos partir aqui desse exemplo, onde diz que o limite de 3x mais 2 dividido por x menos 1 ao quadrado, quando x tende a 1. Então, observe que essa função não é definida no ponto 1, tá? Nós não temos como fatorar essa função, como simplificar. E se nós fôssemos calcular os limites separadamente, o limite do numerador aí, ó, 3x mais 2, quando x tende a 1, daria 5. E se a gente fosse calcular do denominador, daria 0, o que nessa situação seria indefinido. Então, quando você tiver essa situação, basta a gente estudar o sinal da função. É uma função quociente, né? Basta você estudar o sinal da função f de x dividido por g de x. Ou 3x mais 2 dividido por x menos 1 ao quadrado. E a gente vai observar o sinal dessa função quando x estiver próximo de 1, uma vez que o nosso limite tende a 1. Então, isso aí nós vamos fazer aquele mesmo cálculo, aquele mesmo estudo de sinal de função que é visto lá no Fundamentos de Matemática 1. Então, nesse caso aí, nós temos uma função de primeiro grau e uma função de segundo grau. Aí nós vamos seguir aquele mesmo padrão que a gente fazia lá. Ó. A função f de x, né, que é o 3x mais 2, você ia ter que achar a raiz dela, que dá menos 2/3, e utilizar o sinal de A à direita, que é positivo, contrário de A à esquerda. Até coloquei aqui para vocês lembrarem. Ó. Então você vai pegar o 3x mais 2 igual a 0, x, né, o 2 passa negativo, o 3 passa dividindo, x igual a menos 2/3. E lá nós vimos que sempre à direita do zero da função é o sinal de A, e sempre à esquerda é o contrário de A. Nesse caso, aí no 2/3 eu não coloquei, mas o intervalo é aberto, tá bom? Então, para essa função aí, f de x, que é 3x mais 2, a nossa reta ficaria dessa maneira. Se a gente fosse fazer a função g, que é x menos 1 ao quadrado, a gente teria uma função do segundo grau, uma vez que é elevado ao quadrado, tá certo? E o x1 e o x2 seria igual a 1. Então, se você fosse fazer, faz no rascunho, seria esse cálculo aqui, ó. X menos 1 ao quadrado, se você resolver o quadrado, ficaria x ao quadrado menos 2x mais 1. Igual a 0, para você encontrar as raízes. Calcula por delta, que eu acho que é o meio que vocês mais gostam de fazer o cálculo, né? Calculo delta, calculo x1, calculo x2, que nesse caso é igual, né? São iguais a 1, e constrói a reta. Basta você lembrar o seguinte, que quando a função é do segundo grau, você tem aquelas três situações. Ó. Quando você tem o delta positivo, nos valores extremos, antes do x1 e após o x2, você sempre tem o mesmo sinal. E entre as raízes x1 e x2, você tem sempre o sinal contrário de A. Tá? O mesmo sinal lá não, lá é o mesmo sinal de A. E entre as raízes você tem o sinal contrário de A. Isso quando o delta é positivo. Quando o delta é nulo, que é esse caso que nós vimos aí, o delta deu 0, o x1 é igual ao x2. Então, nós só teríamos o mesmo sinal de A, tanto à direita quanto à esquerda, tá certo? Que é o que eu fiz ali no exemplo, né? Coloquei apenas o 1 e só coloquei sinal de mais, porque o A é positivo. Tá? E também quando o delta é negativo, aí você não vai ter raízes, tá? Certo? Então você não vai ter nem x1 nem x2 e vai aparecer na sua reta somente o mesmo sinal de A. Então tem que lembrar desses detalhezinhos aí lá do estudo de sinal de funções, tanto do primeiro quanto do segundo grau, tá certo? Então depois que você fez as duas retas, você vai fazer o quê? Você vai dividir as duas funções. Então, você dividir as funções nesse caso aí, seria só você fazer o jogo de sinal. Ó. Então, do infinito negativo até o menos 2/3,
você tem menos na primeira função e mais na segunda função. Então você faz menos dividido por mais dá menos. Então antes do menos 2/3, você só tem valores negativos. De menos 2/3 até 1, veja que na primeira função é positivo, na segunda também é positivo. Então mais dividido por mais dá mais. E do 1 até o mais infinito, você também tem sinal positivo na primeira e na segunda função. Então, mais dividido por mais também dá mais. Fez o jogo de sinal, aí você vai fazer a análise, tá certo? Como o nosso x tende a 1, então nós vamos analisar os sinais próximos de 1. Então, observe que à esquerda do 1, ó, nós temos apenas sinais positivos, tá certo? À direita do 1, nós também só temos sinais positivos. Assim, a gente pode dizer que a função f de x, né, dividido por g de x, ou 3x mais 2 dividido por x menos 1 ao quadrado, é uma função positiva, quando o x está próximo de 1. Nesse caso, nós vamos concluir que o limite dessa função aí, ela é igual a mais infinito. Tá? Mais infinito, justamente por ela ser positivo antes do 1 e depois do 1. Ou, em outras palavras, próximo de 1 à esquerda e próximo de 1 à direita. Certo? Bom, vamos considerar um outro exemplo. Tá? Vamos considerar agora que a função seja 1 menos x dividido por x menos 2 ao quadrado quando x tende a 2. Então, novamente, aquela mesma situação. Não tem como você fatorar, não tem como você simplificar. Se você calcular o limite do numerador aí, o seu limite seria menos 1. Se você calcular o limite do denominador, o seu limite seria 0, o que não pode acontecer. Então, logo que os limites são diferentes, você vai ter que também fazer o estudo do sinal dessa divisão, dessa função, quando x está próximo de 2. Assim, aqui eu já vou fazer direto, tá? Naquela mesma definição lá que a gente viu no slide anterior. Então, a função f de x, que é 1 menos x, você faz o zero da função, o seu zero dá 1. À direita, você usa o mesmo sinal do a. Então, observe lá na função, ó, que o x é negativo. Então, do lado direito está o sinal do a, que é o menos. E do lado esquerdo está o sinal contrário do a, que obviamente seria o mais. Aí, no caso do x menos 2 ao quadrado, é a mesma coisa. Você teria que resolver o quadrado, calcular o delta. O delta daria 0, o seu x1, o seu x2 daria 2 também. Logo, você teria sinal de a à direita do 2 e à esquerda do 2. Então, ficou aí apenas sinais de a. E depois você faria a divisão da primeira com a segunda função. Então, do menos infinito até o 1, mais dividido por mais dá mais. Do 1 até o 2, menos dividido por mais dá menos. E depois do 2 até o mais infinito, menos dividido por mais também dá menos. Aí, a análise você vai fazer quando o x está próximo de 2, uma vez que o seu x lá no limite tende a 2, certo? Então, observe que antes do 2, ou seja, próximo do 2 pela esquerda, os sinais são negativos. E próximo do 2 pela direita, os sinais também são negativos. Assim, nós podemos concluir que essa função é uma função negativa. Ou que, quando o x está próximo de 2, o nosso limite da função vai ser igual a menos infinito. Certo? Então, fez as retas, fez o jogo de sinal, ou a divisão, que é a mesma coisa. Observou os sinais à direita e à esquerda do valor de x que se pretende analisar, você já sabe se a função tende a mais ou a menos infinito. Tem situações como essas, né? Vamos supor aqui esses dois exemplos, já vou fazer os dois aqui numa situação só. Aqui praticamente é o mesmo exercício, tá? Apenas o x tende a 1 pela esquerda e no outro o x tende a 1 pela direita. Então, eu vou fazer os dois aqui com as mesmas retas. Né? Então,
se a gente fosse fazer o limite de 2x mais 1, quando x tende a 1 pela esquerda, dá o mesmo resultado do limite de 2x mais 1 quando x tende a 1 pela direita, que seria 3, né? Porque 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E se a gente for calcular o limite de x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda, e também quando tende pela direita, também dá o mesmo valor, que vai dar 0. Então, os limites aí são valores diferentes. Então, também vamos fazer o estudo desse sinal, o estudo do sinal dessa função. Logo, quando x está próximo de 1, certo? Fazendo as retas ficaria assim, ó. 2x mais 1, calculando a raiz, o x é menos meio. Então, a direita do menos meio, sinal de A. O A é positivo. E o contrário de A, negativo. Depois, x menos 1 é outra função de primeiro grau. Então, x menos 1 igual a 0, x igual a 1. A direita do 1, sinal do A. A esquerda do 1, contrário de A. Logo, nós teríamos esses sinais aí. Se a gente for fazer a divisão dos sinais, observe que de menos infinito até menos meio, nós temos menos na primeira reta e menos na segunda. Então, menos dividido por menos dá mais. De menos meio até 1, nós temos mais dividido por menos, que dá menos. E de 1 até o mais infinito, mais dividido por mais, que dá mais. Agora, nós temos que analisar a nossa função próximo de 1. Observe aqui que quando x se aproxima de 1 pela esquerda, o nosso y fica todos negativos. Ó. Então, a gente pode dizer que que a função 2x mais 1 dividido por x menos 1 ela é negativa quando x está próximo de 1 pela esquerda. Nesse caso, a gente pode dizer que o limite de 2x mais 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda, é menos infinito. E, se a gente observa, quando x se aproxima de 1 pela direita, observe que os sinais da função dão positivo. Então, nesse caso, a gente diz que essa função f de x dividido por g de x é positiva quando x está próximo de 1 pela direita. Logo, a gente pode afirmar que o limite dessa função 2x mais 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1 pela direita, a gente pode dizer que ela é igual a mais infinito. Então, nesse caso aí, nós temos valores diferentes quando ele tende a 1 pela esquerda e pela direita. Então, quando ele é limite lateral, você também pode calcular separadamente, tá certo? Então, fazer limites infinitos é fazer estudo de sinal de função, basicamente isso. Então, vou estar passando as atividades aí, quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas e a gente vai respondendo assim que possível. Até o próximo.